dia 8 de abril. Nós vamos dar sequência nas profecias do Apocalipse. E nós falamos sobre o Evangelho Eterno. Mas o que é realmente o Evangelho Eterno? Veja só a profecia de Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o evangelho estará sendo pregado, segundo João, que viveu lá no ano 100, nos últimos dias haverá o retorno do evangelho verdadeiro, para que todo o planeta conheça o evangelho original. Por que eu falo evangelho original? Porque só no Brasil nós temos mais de 40 mil tipos de religiões cristãs diferentes. Veja, não são religiões que falam a mesma coisa. São religiões totalmente diferentes. Até nem parecem cristianismo. Por quê? Uma religião fala uma coisa, a outra religião prega que o evangelho é outra coisa, outra religião fala que o evangelho é isso. Alguns dizem assim, olha, para a gente ilustrar. O evangelho faz você ficar rico, se você aceitar. Outra igreja fala, o evangelho faz você ser curado de todas as doenças, se você aceitar. Outra igreja fala que o evangelho vai solucionar todos os seus problemas. Você não vai ter problemas mais. Vai ser um mar de rosas para você aqui nesse mundo, se você aceitar Jesus. O outro evangelho fala que se você aceitar, outra religião fala, se você aceitar esse evangelho, nós vamos expulsar todos os demônios de você. Isso é o nosso objetivo principal, sabe? Isso como objetivo principal. Então, outro fala o seguinte, olha, se você perder o emprego, o evangelho da nossa igreja vai resolver esse problema para você. Então, cada um tem um tipo, um modelo de evangelho diferente. Uns falam que o Espírito Santo faz aquela confusão na igreja, onde todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Cada um fala uma coisa diferente, ninguém entende nada. Quem passa na rua fala, parece um bando de doidos. Não tem organização, não tem ordem, não tem decência. Eles dizem que é o Espírito Santo. Quando Deus diz assim, eu não sou Deus de confusão, eu sou um Deus de ordem. Quando um for falar, o outro fica quieto, cada um fala de uma vez, não todo mundo de uma vez só. E aquela gritaria, outros dizem que o evangelho pode sair em carnaval, desde que a letra da música seja de carnaval, o ritmo, mas a letra seja de Deus. Outros dizem que o evangelho pode beber, fumar, ter vícios, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser, desde que você com a sua boca fala que aceitou Jesus. Então
Se eu fosse ficar falando aqui, eu ficaria dia e noite, porque são 40 mil tipos de religiões cristãs diferentes uma da outra. E pasmem todos nós, todos foram tirados da mesma Bíblia. Eles dizem que foram tirados, mas não foram tirados da minha Bíblia. A Bíblia não fala um monte de coisas dessas. Outros dizem que o Evangelho faz você falar com os mortos. Outros falam que junto com Deus existem outras coisas que você tem que adorar, outros ídolos. E umas falam que você não precisa guardar dia nenhum, outro fala que é o sábado, outro fala que é o domingo. Não é o Evangelho eterno isso. Não é o Evangelho puro. Aqui, a profecia diz que a verdade presente para o último povo que viveu na face da terra antes da volta de Jesus era o remanescente, ou seja, aqueles que eles estão vivendo, crendo o mesmo que os apóstolos viveram e creram e o que Jesus ensinou no primeiro século. Não mudou nada. Então, se você levar em consideração isso, você pega essas mais de 40 mil tipos de religiões diferentes e você passa numa peneira, vai sobrar uma só. Aquela que vive a religião do primeiro século. As demais acrescentaram, tiraram, modificaram tradições e tantas coisas, irmãos. É uma pena que Satanás fez isso com a religião. Ele é tão audacioso que ele entrou nas religiões para fazer essa confusão que a Bíblia chama de Babilônia. Que a palavra Babel quer dizer Babilônia, quer dizer confusão. Então aqui diz que mesmo que Satanás tenha feito tudo isso, repartiu a religião oficial da igreja em milhares de pedacinhos diferentes, para confundir, para enganar os menos avisados, as pessoas simples, diz que haverá um momento em que será pregado o Evangelho eterno, original, em todo o planeta Terra. Veja que nós chamamos de verdade presente. Porque no tempo de Abraão, no tempo de Isaac e outros pais peregrinos, como Moisés e Josué, era morar em Canaã. Dali eles iriam pregar o Evangelho para todo mundo. Mas não deu certo, porque o povo não aceitou isso. E aí então, a verdade presente era, vamos para Canaã. No tempo de Noé, a verdade presente era outra. Entra na arca, porque Deus vai destruir o pecado e pecadores. Essa era a verdade presente. Mas só entraram 8 pessoas na arca. Os demais não quiseram. No tempo de Jesus, nasce o tempo do fim, o Messias. Mas eles tinham também uma porção de tradições, de mitos, de falácias, acrescentaram, tiraram coisas do Pentateuco, da Bíblia deles. No Antigo Testamento, inventaram um monte de coisa, começaram a ensinar o povo errado, fraccionaram fariseus, saduceus, vários tinham pensamentos diferentes sobre o Messias, sobre a verdade presente.
E a verdade presente daquele tempo é o Messias nasceu como um bebê. E em 1844 começou o dia do juízo. Era a verdade presente. E hoje estamos no dia do juízo. E precisamos falar que Jesus vai voltar pela segunda vez. Que Deus nos abençoe essa semana para ouvirmos mais desse tema. Amém.